Em 2020, comprei uma muda de araucária para iniciar como bonsai. Era uma mudinha bem pequena, que veio naqueles saquinhos plásticos de um viveiro aqui da região de Curitiba. De lá para cá, me preocupei apenas em estabelecer a planta em vaso e fiz apenas uma intervenção mais forte, de poda de ápice para a formação de patamares. Neste vídeo farei duas intervenções, avançando neste longo caminho até um bonsai de araucária. Uma grande referência para o mundo do bonsai é o mestre Renato Roenig, que infelizmente faleceu agora em 2024. Tive o privilégio de conhecê-lo, uma pessoa muito gentil e simpática, e também tive o privilégio de ter algumas dicas para conduzir a araucária, principalmente sobre transplantes, que é o que vou fazer hoje. Essa plantinha sobre substrato nasceu após eu adicionar ao vaso um pouco de terra que recolhi do pé de araucárias muito antigas em Santa Catarina. Essa adição teve o propósito de adicionar micro-organismos que ajudem no desenvolvimento da planta e parece que deu certo, funcionou bem. Aqui no Paraná existe um professor universitário, Flávio Zanetti, que desenvolve estudos com araucárias, inclusive visando a produção precoce de pinhão. Com ele, aprendi sobre a relação de dependência da araucária com as micorrizas. As araucárias costumam sofrer muito com o aterramento de sua base, por exemplo, e isso provavelmente tem a relação com o desequilíbrio dos fungos que interagem com as raízes da planta. A base da minha planta tem se desenvolvido bem, saindo da espessura de pouco mais de 2 lápis, de quando eu adquiri, para mais de 4 centímetros de espessura na base. As raízes não estão tão desenvolvidas quanto desejável. Nesses 4 anos, não havia feito nenhuma intervenção em raízes, além de cortar a pivotante, que aliás tive uma excelente cicatrização. Toda a parte central do substrato ainda é o substrato original, composto apenas por terra. Nessa região, o desenvolvimento de raízes foi praticamente nulo. Apenas nas bordas, onde existia um substrato mais solto, com caqueira e elementos grossos, houve o desenvolvimento de raízes capilares, que são as necessárias para o desenvolvimento saudável do bonsai. Neste momento, eu vou fazer apenas uma poda de raízes bem grossas e organização das demais. No novo vaso, vou utilizar um substrato com muita matéria orgânica, mas bem solto, para que as raízes consigam se desenvolver livremente. Para uma planta desta altura, o travamento no vaso precisa ser muito bem feito. Qualquer micromovimento no vaso, pela ação do vento, vai ocasionar uma quebra das pequenas raízes, que são quase invisíveis aos nossos olhos quando estão nascendo. Algumas raízes que acabam ficando para cima do substrato utilizam um grampo de arame para mantê-las abaixo dele. Em geral, o desenvolvimento de raízes ocorre a profundidade mínima de 2 centímetros, por isso é necessário fazer esse procedimento. Vou colocar uma muda da plantinha que estava sobre o substrato, pois percebi que ela interage bem com a minha muda de araucária. E se você souber o nome desta planta, deixa aqui nos comentários. Como de lei, imediatamente após o transplante, faço a rega exaustiva para um encharcamento completo do substrato, para evitar a desidratação da planta. A minha muda vai ficar uns 15 dias em meia sombra, com sol indireto, para ter uma recuperação bem plena. 3 meses depois, agora no começo de 2025, com a planta completamente recuperada e brotando muito bem, vou fazer uma intervenção mais simples. Um posicionamento de galhos, formando a segunda linha de patamares. Para isso, vou utilizar a técnica de tração, utilizando arames presos à base da planta para puxar os galhos para baixo. Preparei de antemão esses arames mais finos com ganchos nas pontas, para facilitar o processo. Quem já lidou com araucária sabe que é inevitável tomar várias espetadas doloridas, então esses ganchos têm a função de afastar um pouco dessas partes espinhentas e vão me ajudar a posicionar a tração. O ideal dessa segunda linha de patamares é ocupar os vazios dos primeiros níveis, completando e enchendo a copa. Para alguns galhos será necessário, além da tração para baixo, uma tração lateral, para ocuparem melhor os espaços. O ponto de fixação será nos arames de fixação da planta ao vaso, colocados no transplante. Em um segundo momento, também farei uma aramação dos galhos para deixá-los mais retos, reduzindo o aspecto de arqueamento. Os galhos são bem resistentes, mas a base, próxima ao tronco, não deve ser muito forçada. Quem já viveu perto de uma araucária sabe que ela solta os galhos bem próximo ao tronco com alguma facilidade.
algumas muitas espetadas depois e finalizei mais essa etapa. Agora vou acelerar a lignificação, que é o processo de endurecimento dos galhos, diminuindo as acículas. Uma característica da araucária é lignificar os locais de onde se remove as agulhas. Olhando para o futuro, retiro também alguns brotos desnecessários e já fico de olho onde novos brotos estão nascendo, planejando novos galhos, novos patamares. A partir deste ponto do projeto, pretendo seguir um pouco a árvore do mestre Renato Roenig, seguindo com 2 troncos e ampliando assim a possibilidade de novos galhos e patamares. Ainda resta um longo caminho pela frente, mas sigo persistindo com erros e acertos, aprendendo com esta planta maravilhosa. Muito obrigado!